mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti render glória e aleluias, aleluia, aleluia, Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja te ver, junto com os anjos cantarei, tu és santo, tu és exaltado, aleluia. Eu cantarei, Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos irmãos do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, o Pai é Bem, aqui no Rio de Janeiro, aqueles que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir mais tarde, e agradecemos sempre a presença de todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós temos uma reunião gravada, e vamos ter aqui nosso querido irmão José Maria, lá de Uberaba. E vamos começar fazendo uma descrição, porque nós temos os nossos irmãos deficientes visuais que sempre nos assistem. Então, eu sou Valéria, hoje estou com meu cabelo solto, os meus cabelos soltos, estou com um arco preto na cabeça, nos cabelos, estou usando um brinco de bolinha que não dá para ver direito, meu óculos é vermelho, sempre estou de batom e estou aqui hoje para dirigir essa reunião. Agora nós vamos ler a página que a gente sabe que o acaso não existe e foi preparada com certeza pela espiritualidade do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel a Chico Xavier, nosso querido Chico. E a lição é a 44, capítulo 44, tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Quem falou foi Jesus, está em João
capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto como por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo de boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão dos mundos, prometeu Jesus, que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Perdão. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servires provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Meus irmãos, esse texto é muito bonito, é muito profundo. Eu estava falando com o Zé Maria antes da gente começar a gravação, que sempre parece que Chico nos escreveu essas lições ditadas por Emmanuel ontem, ou por André Luiz, né? Esse, no caso, é de Emmanuel, porque é tudo que a gente precisa ouvir sempre. Sempre quando a gente pega um livro, a gente abre, parece que ele quer falar para nós, primeiro, para nós que estamos falando, né? Não é para o outro, é para nós. E interessante porque eu, particularmente, sou apontada como uma pessoa que tem fé, principalmente pelas minhas amigas não espíritas. Então, eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Mas aqui nessa lição é uma coisa que eu preciso melhorar sempre, porque eu ainda me incomodo com a opinião do outro. E, nossa, a gente lembra do Cristo, até hoje falam dele, e a gente tem que seguir confiando, porque a gente não vai agradar a todos. E é isso aqui mesmo que eu falo aqui, né? Porque nós somos diferentes. No local que eu trabalho, às vezes as pessoas falam que eu trabalho por amor. Eu não trabalho por amor, eu trabalho porque preciso também. Só que eu trabalho com amor. Então, esse é o diferencial. Mas nós vamos acertar contas
com o Cristo depois, não com aquelas pessoas que nos apontam. Que bom que a gente pode ser chamada que tem fé, que bom que a gente é olhada pelo outro que trabalha com amor. Então, que possamos seguir em frente. Às vezes uma tosse nos atrapalha, mas não tem problema. Estamos aqui para amar, servir, aplicar o Evangelho todos os dias em nossa vida. Em todos os dias, em todos os lugares. Não é só na casa espírita, não é só quando estamos orando. Hoje, conforme eu falei, estamos aqui com o nosso querido irmão José Maria, que vai abrilhantar o nosso estudo com a sua experiência de visitar tantas casas espíritas, de ter trabalhado com grupos de pessoas, de irmãos, e de ter trabalhado com esse apóstolo do Cristo, que para nós ele é um apóstolo, foi um apóstolo e continua sendo Chico Xavier. Então, o Zé Maria ele tem muito aprendizado, muito para nos ensinar, muito que ele aprende, né? E continua aprendendo, porque se estamos aqui encarnados, precisamos ainda aprender muita coisa. E sempre generoso conosco, quando a gente precisa, ele vem. Então, eu vou passar a palavra para nosso irmão Zé Maria, que está aqui para falar para nós. E ele vai falar o título do tema de hoje. Boa tarde, Zé Maria. O seu som está desligado. Isso. Boa tarde a todos. Queridos irmãos e companheiros, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a nos abençoar. O tema de hoje é a fé, ou de sempre. Né? E é interessante, né? Como é que a espiritualidade trabalha. Isso aqui foi escolhido do ponto de vista humano ao acaso. Mas eu venho desenvolvendo esse assunto desde segunda-feira na casa espírita que eu trabalho. Nós falamos sobre a fé, porque é uma diferença muito grande em acreditar e ter fé. Nós todos, cristãos, acreditamos, mas fé é poucos que têm. Porque diante das dificuldades da vida, nós perdemos a fé. E quem tem fé não perde. Então, isso significa que nós não temos. Eu preciso primeiro fazer uma análise íntima da minha condição da fé e saber como que faz para adquirir a fé, porque ela é adquirida. Emmanuel diz que a falta de fé é a ignorância, a falta de conhecimento. Então, nós percebendo isso em nós, o que nós fizemos? Começamos a estudar as obras básicas, a Gênese, para mim poder adquirir confiança em Jesus. Porque a fé é confiança. Então, eu observei o que? Fazem 4 bilhões e meio de anos que ele vem trabalhando em nosso favor. Então, ele não teria motivo nenhum de nos abandonar agora, pois são 4 bilhões e meio de anos que ele vem desenvolvendo o ser e vem desenvolvendo a alma. Né? Nós podemos observar na evolução em 2 mundos que o espírito e o corpo físico foi desenvolvido juntamente. Desenvolvia um para desenvolver o outro. Então, é um processo que nós estamos dentro dele. E zelado por ele desde o início, para que eu possa ter confiança. Nós ficamos observando naqueles cristãos que realmente, né, criaram a fé, como Paulo de Tarso, né, que criou a fé, naquele momento em Damasco, ele ajoelha e percebe ali naqueles instantes, naquele segundo, todo o erro que ele cometeu até então. E daquele momento ali, ele não ficou lamentando o erro. O que ele diz ao Senhor? Senhor, o que queres que eu faça? Então, esse foi o momento da entrega
a Jesus. Então, isso daí a gente tem que perceber. O momento que nós vamos entregar a Ele. Porque ter fé é entregar a Ele a nossa existência. E isso nós temos dificuldade ainda. Por quê? Porque nos falta esse conhecimento profundo da criação da Terra. Então, a Gênese é o aconselhável para que eu possa adquirir a confiança, para que eu possa ter certeza absoluta que nossa vida é administrada por Ele. Então, isso é muito importante nós observar. Quando a gente começa a entrar nessa condição, segundo Emmanuel e a nossa vivência, nós começamos a ficar diferente dos outros. É a coisa mais interessante. Porque os seus gostos não são os mesmos mais. As suas atitudes não são as atitudes comuns da vida. Ela é modificada. E isso vai me tornar diferente da maioria das pessoas que ainda não conseguiram alcançar esse entendimento de Jesus. Então, por isso que nós sofremos essas consequências, cuja qual não pode nos afetar. Se a pessoa nos critica, nos coloca, é o ponto de vista dele, cujo qual eu tenho que respeitar. E tem que compreender que ele ainda não conheceu a Jesus. A partir do momento que ele conhecer, o conhecer que nós estamos dizendo, é ter fé em Jesus. Porque muitos de nós nos consideramos cristãos, mas as nossas atitudes ainda não é do verdadeiro cristão. Elas são diferentes, elas precisam mudar todos os dias. Como a Valéria diz, eu estou estudando a fé, estudei segunda-feira, estou estudando agora, para que eu possa compreender. Depois de eu compreender, eu posso auxiliar as pessoas. Mas primeiro preciso eu entender, ter fé, conquistar a fé, essa inabalável, a fé consciente, né, que resolve todos os nossos problemas. O espírita ainda tem uma parte de especial. A base do espiritismo é a vida futura. Eu conversava com os amigos que a gente não pode esquecer isso hora nenhuma, da vida futura, que nós temos uma vida futura. Como Jesus promete aqui um lar para nós, no futuro. Olha que coisa interessante. Então, eu não posso esquecer disso, porque isso é a base da doutrina, a fé na vida futura. É o antídoto para o suicídio, é o antídoto para as coisas erradas, dos procedimentos, do nosso sentimento, do nosso pensamento, ainda no mal. Eu acho interessante que quando a gente toca nesse assunto, as pessoas estranham um pouco, principalmente aqueles que estão dentro da doutrina, ainda na condição de admiradores. Então, ele acha que com o que ele tem feito, coloca ele em outra condição. Mas Allan Kardec, ao classificar os espíritos, informa e dá a característica dos espíritos imperfeitos. E nós estamos dentro dela. Quem está na Terra está dentro da condição de espírito imperfeito, para alcançar a perfeição. Então, eu não posso. Eu até falava e um companheiro discordou. Eu disse para ele assim, então vamos usar a ciência, a sintomologia. O médico, através do que você está sentindo, ele detecta a doença que você tem, né? Ele coloca ela. Então, vamos falar que uma pessoa faça alguma coisa que me contraria ou que me prejudique. Qual que é a minha vontade? Eu preciso pensar nisso. Qual que é a minha vontade? Primeiro, de vingar. É a vontade que eu tenho. Os espíritas, como são mais conhecendo
os ensinamentos, eles dizem assim: deixa que Deus toma conta. Mas ele quer que Deus vá lá e amasse o cara com a mão. Quer dizer, que Deus cobre ele, que pune ele por aquilo. Isso aí é sintomologia do mal. Quer dizer, que eu ainda tenho ele dentro de mim. Posso até nem fazer, mas está aqui. E Jesus diz: não pecais somente pelo ato, mas sim pelo pensamento. Porque a cada pensamento nosso gera uma energia. E cada batida do coração, essa energia sai. Então, é ininterrupta. Por isso que eu tenho que ter o pensamento sempre no bem, para que a minha energia seja uma energia boa que eu estou emitindo. Olha aí, que coisa interessante. Está lá em mecanismo da mediunidade. Basta a gente estudar. Que é o coração que libera essa energia. Então, a cada batida do meu coração, ele está emitindo uma energia, de acordo com os meus pensamentos e sentimentos. Então, por isso que nós temos que observar. Conquistar a fé é acreditar. E para isso eu preciso me instruir. Espíritas, instruí-vos e libertai-vos. Então não tem outra forma, eu ainda sou prisioneiro. Porque ainda não instruí o suficiente para me libertar. É isso que eu tenho que pensar. Ainda tem muitas amarras. Tanto amarras materiais, físicas, quanto amarras espirituais, de sentimento, de pensamento. Então, sou prisioneiro ainda. Preciso me libertar. Por isso que nós estamos aqui, para nos libertar. Nós ontem estudamos uma lição, de Emmanuel também, a Divina Mestre, a lição. Aí ele vem mostrando a vida, porque ela é uma mestre, ela nos auxilia, ela nos ensina, através do sofrimento, da dor, da esperança, ela vai nos ensinando. Então é uma mestra divina que está ao nosso alcance. E muitas vezes nós somos rebeldes a essa mestre. Nós não a valorizamos como deveria fazer, como fazemos com os nossos professores de hoje. Desvalorizam, não tem importância, né? E a vida é muito importante. Eu ficava pensando, né? Os poetas dizem assim: a vida é bela. Eu pensava assim: bom, a vida eu tenho, está aqui, mas cadê o belo? Aonde é que ele achou esse belo? Se a nossa vida não é uma beleza, é de luta, é de sofrimento, é de perseverança. O belo é esse. O belo é porque ela vai me possibilitar chegar nessa moradia que Jesus está preparando para nós. Olha que coisa interessante. Então, a vida sem fé não é vida. A fé é esperança. Por isso que ele deu essa esperança para nós aqui, ó. Que ele está preparando um lugar para nós. Olha que coisa interessante. Ele deixa essa esperança para nós. Mas eu preciso me qualificar para chegar lá. Eu tenho que preparar um currículo para mim poder chegar lá. Então, eu tenho que construir. E eu não posso esquecer disso, é a coisa mais interessante. Qual que é a maior dificuldade nossa? A hora que nós estamos falando aqui, nós concordamos com tudo, achando tudo correto. Mas acabou, você sai, você esquece. Eu falei para minha turma: eu não posso esquecer que eu sou um espírito. Então, todo dia de manhã eu tenho que levantar e falar: eu sou um espírito. E lembrar disso o dia todo. Porque o espírito tem vida eterna. Então, eu vou ter mais paciência, mais compreensão, mais
tolerância. Por quê? Porque eu estou me vendo como espírito. Estou vendo a vida futura. Hoje eu estou construindo a estrada minha do amanhã. Então eu preciso tomar cuidado em construir essa estrada. Não deixar buraco nela, porque depois é triste de eu andar. Então, eu não posso esquecer isso. E isso chama fé. É isso que chama fé. Se eu não penso desse jeito, ainda não conquistei a fé. Acredito, mas não conquistei ela. É muito importante, né? Agora, todos os detalhes que ele dá aqui, da dificuldade, que você fica diferente, é a história do Chico. O Chico era diferente. Eu costumo brincar, que me desculpe as pessoas envolvidas nisso. Eu disse assim, Chico é Chico, o resto é japonês. É tudo parecido um com o outro. Ele é diferente. Por causa de quê? Porque ele é o homem de bem. Não estamos aqui tocando do ponto de vista mediúnico. Estamos tocando do ponto de vista de espírito. Homem de bem. Porque só fez o bem. Ele não fez o mal hora nenhuma. Com nenhuma criatura de Deus. Nem com a formiga, nem com o cachorro, nem com o gato, nem com nada. Ele, um dia estava saindo, ele disse assim para nós, graças a Deus, se eu partir hoje, eu vou partir tranquilo, porque eu nunca ofendi ninguém, e ninguém nunca me ofendeu. Olha que coisa! Porque não ofender é fácil, agora não sentir ofendido é muito complicado. Porque se a pessoa fala alguma coisa da gente, a gente sente. E ele não. Ele não sentiu o que nós sentimos. Ele não sentia raiva, nem ódio, nem inconformação. Ele compreendia. Por isso que ele falou, ninguém nunca me ofendeu. Eu ficava pensando, quando é que eu vou chegar a esse ponto? De pensar que as pessoas não me ofenderam, apesar de fazer tudo. Porque fizeram tudo para ofender ele. Várias vezes. Mas não conseguiram. Então, esse é o Chico. É uma visão dele. Porque Chico é infinito. Por mais que a gente observou, por mais que a gente conviveu, não conseguimos pegar 100%. Pegamos parcialidade. Se eu conseguir pegar só 10%, eu estou muito feliz. Porque eu falava para as pessoas, gente, 1 minuto perto do Chico, se adianta a sua vida 10 anos. Se adianta a sua evolução 10 anos. 1 minuto perto dele. Mas há de ter a intenção de aprender. Porque muitos estiveram ao lado dele, mas não tiveram a intenção de aprender. Tiveram a intenção da curiosidade. Isso não é muito bom. Mas se você tem a intenção de aprender, a lição vem mesmo. Na hora certa. Eu vejo falar muito do Chico, mas o Chico seria incapaz de falar aquilo que a pessoa falou. Não é assim. Eu convivi com ele, ele nunca me chamou a atenção. Ele nunca disse para mim, faça assim ou faça assim. Mas mostrou, me deu a lição. É igualzinho para Jesus não saiu a pregar, Jesus saiu a viver. Conforme a necessidade do momento, ele oferecia o conhecimento. E o Chico era da mesma forma. Eu me lembro, só para nós encerrar o assunto, eu me lembro que certa feita eu ficava ao lado dele na hora que ele falava com as pessoas na sexta-feira. E era uma fila imensa.
E pessoas que estavam ali, às vezes, até uma semana, 3 dias, 4 dias na fila para falar com ele de acordo com a necessidade. E eu me lembro que tinha uma caravana de fora, não vamos aqui dizer nenhum nome, para não complicar nada. E dentro dessa caravana tinha uma médica. E essa médica começou a interromper a fila para fazer uma pergunta para o Chico. A primeira pergunta que ela fez, eu pensei assim, nossa, mas isso está no Livro dos Espíritos. A resposta está lá de Allan Kardec. Ela se diz médium, ela deve ter lido. Tá, passava 10 minutos, vinha ela outra vez. Fazia pergunta. Interrompia a fila. Pessoas que estavam ali há vários dias esperando. Fazia uma pergunta e falava, não, mas isso tem no Livro dos Médiuns. Ah, se diz médium, deve ter lido esse livro, não é possível. Eu ainda pensei assim, eu prefiro acreditar que ela leu e não lembra, porque se eu não acreditar, fica pior. Mas aquilo foi, de certa forma, me irritando. Ao ponto de falar, não, eu vou lá fora tomar um ar, refrescar um pouquinho e mudar a minha vibração aqui, porque eu não tenho nada que interferir nesse caso. E o Chico respondendo com a maior paciência, com a maior calma do mundo. E eu fui lá fora, refresquei um pouco, voltei. Sentei do lado dele e continuou. Mas eu não pensei nisso mais. Aí veio o sábado. Veio a peregrinação, veio a noite, recebia poucas mensagens à noite, mais instrutiva. Aí autografou os livros e encerrou. O Jerônimo de Tuiutaba estava lá na casa, visitando-nos. E quando ele estava lá, o que acontecia? Ele não tinha como passar ele na porta com a maca. Então o Chico ia lá fora para despedir dele. E nós fomos. Ali você gastava 10, 15 minutos de conversas boas. Aí nós íamos voltando, eu e o tio Pedro. Eu de um lado, o tio Pedro do outro, dando o apoio para o Chico, que ele estava com dificuldade de locomoção. Aí chegou de frente à mesa, eu lembro até hoje, quem conheceu, lá tem um coração na parede, eu estava em frente àquele coração. Aí um jovem casal de Goiânia, a jovem senhora, disse assim para ele, Chico, o maior sonho da minha filha é tirar uma foto com você. Eu olhei a menina, de uns 3 anos de idade, eu ainda duvidei, falei, mas não é possível, a mãe é que quer aparecer, porque como é que a filha vai ter essa vontade? Mas tudo bem, isso é um erro meu. Aí o que eu pensei? Falei, bom, ele não está podendo agachar, porque está com dificuldade de andar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a menina no colo, tiro o corpo fora, que não tem nada que sair nessa foto. E ele tira fora. Então, fui soltar o braço dele, porque ele estava segurando o meu braço. Aí, o que aconteceu? Aí ele firmou o braço, segurou, e olhou para mim e disse assim, pois é, Zé, quando a gente tem um amigo que não está à altura da gente, a gente não pode querer que ele suba onde a gente se encontra. A gente é que tem que descer aonde ele está. Ajoelhou e tirou a foto com a menina. Olha a resposta da sexta-feira. Aí eu comecei a refletir, falei, não é que ele tem razão? Porque Jesus fez a mesma coisa. Jesus, na altura que está, podia falar, vem para cá, vocês têm que vir aqui. Mas e de que jeito? Aí ele desceu até aqui para nos impulsionar. Você entendeu? Então, é a atitude do homem de bem. Não criticou a moça por interromper a fila. Por que não? Porque a necessidade dela era grande. Eu estava vendo só a necessidade do pessoal estar na fila, mas não via a necessidade da companheira, que trabalhava como médium. Nós todos somos necessitados, e o Chico serviu nós todos.
tudo no momento certo, na hora certa, com o exemplo certo, sem te falar nada. Ele não criticou a minha atitude. Ele deu o exemplo. Como é que eu vou conseguir apagar esse exemplo? A fala, talvez a gente consegue, porque esquece. Mas o exemplo, não. É uma atitude, é um ato. Como é que eu vou esquecer isso? Nunca eu vou esquecer. E eu tenho que estar sempre lembrando para me proceder da mesma forma. Se eu quero participar do trabalho de Jesus, eu preciso modificar a minha forma de ser. Somos um espírito imperfeito que todo dia precisa mudar. E eu tenho que aproveitar a vida, os ensinamentos. A partir do momento que você deseja, tudo vai acontecer, convergir para que você alcance aquilo. Só que na hora que converge, nós rejeitamos. Mas nós pedimos lá atrás, eu quero ser um médico, eu quero ser um homem de bem. Aí começam as lições, começam as aulas. E muitas vezes nós desistimos das aulas. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Por isso que a fé, ela envolve o conhecimento. Por isso que Emmanuel diz, a falta de fé é da ignorância, é do não conhecer. Eu preciso conhecer, para mim ter fé, para que nada possa me abalar. Eu ainda comentei segunda-feira, gente, a preocupação maior do espírito é ir para o nosso lar, não ficar no umbral. Será por quê? Será que no umbral não tem Deus? Ora, Ele está em todos os lugares. Aonde eu for, Ele está. Então, eu não tenho que preocupar com isso. E quando eu sair daqui, aí vai proceder o quê? A justiça divina, que é só amor e misericórdia. Eu vou estar onde eu preciso estar para o meu aprendizado e meu crescimento, seja onde for. Porque se eu pensar assim, se eu dizer uma coisa para vocês, os espíritas falam da morte com tanta naturalidade que você fica invejado. Seu filho não morreu, seu filho está vivo, chora, grita, mas morre de medo de morrer. Por que será isso? Se já fizemos tantas vezes a mesma coisa. Segundo o Chico, não é medo, é trauma. Trauma de quê? De deparar novamente com a nossa verdade. Porque vivemos aqui na Terra uma ilusão. Principalmente os cristãos. E nós, espíritas, pelo que fazemos, achamos que já somos bons. Olha o que Jesus responde para aquele jovem que veio questionar. O jovem disse assim, disse a Jesus, bom mestre. Ele diz, bom não, bom só é Deus. O que sobra para nós? Então, eu tenho que pensar nisso. Eu não posso esquecer dos ensinamentos, porque senão eu vou tomar as atitudes que eu tomo, de raiva, de ódio, de mágoa. Não posso. Eu tenho que lembrar disso. Que se eu estou aqui na Terra, porque eu sou um devedor da lei divina. Eu devo, mas a nossa prisão aqui não é uma prisão igual à da Terra, que limita o indivíduo. Eu estou aqui na condição de criminoso perante a lei divina,
que veio cumprir uma determinada pena de tantos anos, mas com a oportunidade de crescer, porque estou livre do ponto de vista da terra. Olha aí, todos nós estamos nessa condição. Eu não posso esquecer nunca que eu sou um infrator, que eu não devo mais cometer essas infrações que eu cometi. Por isso, me apresenta no corpo físico. Diz o Chico que os nossos processos obsessivos perduram por tanto tempo que eles acabam materializando no corpo físico. Olha aí. Aí fala que é por causa da idade, o idoso. Não. Isso aí é porque Deus, fulano, eu te ofereci a vida inteira a oportunidade. Você não aprendeu, agora eu vou te dar uma oportunidade maior. Porque você está para vir para cá. Se você vier do jeito que você está, o que acontece? Você vai sofrer mais. Olha que misericórdia, como a vida é misericordiosa conosco. Conforme eu vou aproximando da minha hora de deixar o corpo físico, eu vou quitando aquelas dívidas que estavam paradas para me quitar, para me sentir aliviado. Porque, na verdade, quando fomos reencarnar, nós escolhemos as provas. Então, não posso reclamar de forma nenhuma, porque eu escolhi, eu que pedi as provas. E para nós encerrar, vamos contar agora, porque nós que estamos na doutrina espírita desejamos ser médiuns. Todos desejam. Raramente uma pessoa não deseja. Então, uma entrevista com o Chico, ele estava na cadeira de roda, já está com dificuldade de locomoção, aí a repórter pensou assim, quero ver o que ele vai falar. Mas, Chico, você se sente um homem feliz? Ele olhou para ela e falou, olha, minha jovem, se eu me sentisse um homem feliz, eu ia ficar constrangido, porque tem tanta infelicidade no mundo, mas posso dizer à senhora que sou um homem realizado, porque o meu maior sonho era ser médium, e eu consegui. Meu maior sonho era ser médium. Então, se eu desejo ser médium, o maior sonho meu tem que ser médium. Porque aí, tudo que me vier como experiência, eu vou aceitar com tranquilidade. Eu vou entender que aquilo é ensinamento. Porque eu preciso passar por muitas situações para crescer o meu interior. Eu preciso passar muita necessidade para mim aprender. E dentro dessa necessidade eu tenho que ajudar o outro. Então, eu tenho que passar por essa necessidade. Perguntaram ao Chico o que era felicidade para ele. Olha que resposta sábia, que estamos longe de alcançar. É dar aos outros aquilo que eu necessito. Olha que coisa fantástica. Dar aos outros aquilo que eu necessito. Isso me traz felicidade. E será que eu tenho feito? Então, é esse raciocínio que eu faço. Quando eu estou lendo, eu ponho eu dentro da história. Eu leio para mim, eu não leio para os outros. E começo a fazer a análise de mim mesmo, do meu proceder. E não só isso, porque muitas vezes identificar o erro não resolve nada. Resolve eu saber como corrigi-lo. E a doutrina espírita me oferece todas essas oportunidades.
Ele não oferece crítica, ele aponta os nossos enganos e oferece a solução. Olha que maravilha. Então, quando eu perceber o erro do outro, não é importante que eu fale do erro dele. O importante é eu saber como que faz a correção daquele erro e oferecer para ele esse conhecimento. Oferecer, não é impor. Oferecer, no momento certo, como o Chico fazia. Ele não criticava. Ele oferecia a oportunidade de você reconhecer. Então, isso que eu tenho que fazer, porque é muito comum a gente conversar no meio espírita, porque eu vivo há muito tempo, a gente ouvir das pessoas críticas dos próprios companheiros. Eu fico pensando, na hora que eu ouço isso, não falo nada para não ofender, mas eu fico pensando, gente, mas como? Como pode? O Chico nunca fez uma coisa dessa. Muito pelo contrário. A hora que você chegava, ele te recebia como se você fosse um santo. Ah, o Chico então está iludido. Está não. Todos nós seremos santos. Um dia. Como ele tinha vida eterna dentro dele, ele sentia-se como um espírito, quer dizer, era espiritualizado, o tempo não tem nenhuma importância. Não vos esqueçais que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia. Vocês estão vendo como é que a fé, através da instrução, do conhecimento, nos possibilita a realizar aquele sonho nosso, porque todo mundo sonha em ser uma pessoa boa. Todo mundo sonha em ser um homem de bem. Mas eu preciso trabalhar para isso. Como diz Emmanuel aqui na lição de hoje. Eu vou ficar diferente da maioria aqui da Terra. E isso eu tenho que compreender. É muito interessante. A beleza da vida. Então, diante dessa condição, a gente fica esperançoso de melhorar. Então, essa esperança eu tenho que ter dentro de mim. Para isso, eu preciso me reconhecer. Conheça a ti mesmo. Diz Emmanuel que enquanto nós não conhecermos nós mesmos, nós vamos ficar amassando barro. O que é amassar barro? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, não resolve. Então, um dia eu tenho que começar a conhecer a mim mesmo. E a doutrina espírita oferece essa oportunidade, porque ele mostra que eu me reconheço dentro daquilo. Eu me lembro, é interessante os fatos, porque é engraçado. Por que eu conto os fatos? Porque Emmanuel diz assim, você não deve colocar debaixo do alqueire a experiência que você tem, porque você poderá ajudar muita gente. Então, a gente não pode colocar debaixo do alqueire aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já passou. E eu, graças a Deus, passei por diversas experiências de crescimento. Foi muito importante, minha vida foi muito importante. Fácil? Não, mas importante. Foram experiências maravilhosas que eu tive de aprender as necessidades. E eu fico pensando, muitas vezes, até eu pensava sobre meu irmão mais velho, né, que ele não tinha uma crença assim.
Então, eu ficava pensando, gente, mas coitado, ele não teve a oportunidade que eu tive. Ele não passou pelo que eu passei. Então, ele não pode pensar como eu penso. Olha aí, então a gente tem que ter essa compreensão com as pessoas, principalmente dentro da casa espírita, que eu tenho que exercitar isso mesmo. Porque todos que estamos ali somos necessitados. Engraçado, eu estava descendo para o Guarujá, de São Paulo para o Guarujá, com uns amigos que foram me levar para mim fazer uma palestra na inauguração de uma sede própria de uma casa espírita chamada Casa de Sheila. E nós vamos conversando. Engraçado que a hora entra dentro de um túnel, eu acho que todo mundo silencia e todo mundo ficou calado. Falei, bom, vou aproveitar, vou refletir. O que significa uma casa espírita para nós? Eu vou fazer uma palestra. Aí uma voz amiga diz assim, um grande hospital, onde todos nós estamos matriculados como doentes. Mas já tem uns doentes que podem ajudar o outro. Então, eu não me posso considerar são dentro de uma casa espírita. Eu tenho que me considerar como um doente, mas que já possa ajudar o outro a locomover. Então, vocês estão vendo a intenção por qual a gente vai para a casa espírita? Só para complementar isso, como eu estou te falando, eu fazia um trabalho lá em Delta, fiz 2 anos. O trabalho lá era trabalho de cura, e eu fazia um trabalho de atendimento às pessoas com problema, com tristeza, angústia, depressão, fazia um diálogo com eles. Aí um dia eu estava indo para lá e eu estava refletindo, falei, gente, a gente vê tantas pessoas vindo com doenças, com dificuldades, com dores, e passa o tempo, eles fazem o tratamento, melhora. Mas nós não vemos nada. Nós não enxergamos nada lá, a não ser a parte física. Mal a parte física. Por que será? Aí essa voz amiga falou, olha, você sabe por quê? Porque vocês vão para a casa espírita com uma intenção diferente. Vocês vão para a casa espírita com a intenção de mestre. E mestre não precisa ver nada que ele já sabe. Agora, se você for na condição de aluno, você vai ter as aulas. Aí. Tudo é a nossa intenção. Então, gente, é isso daí. A nosso diálogo foi muito importante para nós todos, inclusive para mim, principalmente para mim. Porque eu vou reafirmar esse desejo que eu tenho de adquirir fé. A fé, como diz a doutrina espírita, inabalável. É por esse caminho que nós vamos conquistando ela, pelos conhecimentos, pelas experiências da vida. E eu sou muito agradecido por essa oportunidade. Que Jesus continue a nos abençoar, hoje e sempre. Graças a Deus. Olha, Zé, eu fiz tantas anotações aqui, tantas anotações, que eu não sei nem por onde eu começo. Mas você sempre, né, com as suas palavras, inspirado no alto, nos ajudou muito. Eu estava participando do estudo com a Maria Luísa, do Bezerra, aí de Uberaba. Ela tem feito umas reuniões online às 17 horas, muito interessantes. E você falou quase o que ela falou ontem, quando a gente fala do outro, né, do comportamento do outro, que a gente sempre fala do outro, a gente não fala de nós. E só que o outro, a gente não tem que. Você falou dos erros, e ela também. A gente não tem que preocupar com o erro do outro, porque o outro acha que ele está certo. Então a gente não pode incomodar com isso. Ela falou muito bem, e você parece que você complementou. É tão bom, né, que os estudos, quando a gente está com a intenção de aprender, os estudos A organização eles trazem. espiritual funciona.
apesar de nós, ela funciona. Sim, funciona, Entendeu? funciona. Mas E você falou Emmanuel uma diz coisa muito assim, importante aqui. Emmanuel diz assim, a gente só reconhece no outro aquilo que fomos ou aquilo que somos. Sim. E outra coisa, você falou aqui, a partir do momento que você deseja, tudo converge. Então, eu tenho que desejar. Se Sim, a gente ora, se a gente pede e acredita, ora, já meio caminho andado. Uma outra coisa que você falou, que a gente sempre repete, que Emmanuel fala o tempo todo, espíritas instruídos, né? Ele repete muito isso nas sim. lições. A gente Mas já falta. aprendeu, a gente já leu, já aprendeu, agora a gente precisa praticar e aplicar aquilo que a gente já leu. A gente não pode mais ler por ler. A gente já está na fase de estudo. Então, a gente precisa estudar, mas aplicar o que a gente está estudando, porque senão não adianta. Então, instruir é você aplicar o que você aprendeu, é você conversar sobre o que você ainda não sabe, porque nós nunca vamos saber tudo, pouquíssimo, muito pouco. Mas você falou uma outra coisa muito importante também. Tudo que você falou é muito importante. Nós já estamos na condição, mesmo de enfermos, de ajudar o outro. Isso é uma pérola, é uma preciosidade, porque a gente precisa compreender isso, que a gente já pode ajudar. E o Cristo espera isso de nós, que a gente ajude, que a gente semeie, que a gente plante, né, o amor e sinta o amor. Eu acredito, eu acredito. Aí você botou aqui, mas de que jeito que a gente está indo? Tem que parar para refletir, né? Não É, adianta eu ir na casa espírita só, assistir palestra, mesmo que trabalhe. Mas que trabalho é esse que eu estou fazendo? O que Jesus quer que eu faça? O que queres que eu faça? Será que a gente pergunta isso? Ou será que a gente sai fazendo só para dizer que fez? sempre com a É, intenção, que eu explicava para as pessoas. Muitos admiram eu chegar lá e saber a lição do Evangelho sem estar lá. Tocar no assunto do Evangelho sem ter ouvido o Evangelho. Mas por quê? Quando eu saí de casa, conversei com Jesus. Senhor, o que eu posso levar para os meus amigos que estão lá aguardando? O que de bom eu posso levar para eles? Quer dizer, já comecei a concentrar desde a hora que eu saí daqui. sim, sim, A hora que eu chego lá, eu já estou concentrado. Eu já estou inspirado naquilo que eu devo oferecer a eles. Então, tudo vai da nossa vontade. Tudo é criado por isso. Deus criou isso. Chama lei de atração. Aquilo que eu desejar, eu estou atraindo para mim. Se eu desejar o mal, vou atrair o mal. Mas se eu desejar o bem, vou atrair o bem. Então eu me questiono o que eu posso levar para eles de bom. Se eu não posso levar nada, eu não vou. Para que eu vou lá? Quando eu vou visitar um amigo na casa dele, seja onde for, eu penso a mesma coisa. O que eu posso levar de bom para ele? Porque eu conheço ele, eu sei o que ele precisa. Eu sei o que vai deixar ele feliz. Então vou levar. Nem sempre é coisa material. Nem sempre. O material é uma desculpa. O mais importante é a presença. É que eu falo com eles nessas visitas que se faz no hospital, né? Com uma intenção de dar passe, de levar, uma intenção muito boa. Mas pensa no que Jesus disse.
Estive doente e não me visitaste. O que é uma visita? É uma conversa, é um abraço, sabe? É eu doar para ele naquele instante ali, é dar 10 minutos de conversa, eu estou dando um alívio para ele de 10 minutos. Agora, se eu chegar calado e sair mudo, como é que faz? Pois é. Então, mas eu sempre falo aqui no Rio, quando a gente vai com frequência ao Triângulo Mineiro, não só em Uberaba, mas no Triângulo todo, a gente percebe, né? A gente tem umas percepções diferentes do que só ler no livro. E o Chico, ele passou isso para esse afeto, ele passou isso para vocês, porque quando a gente chega, e olha que eu já cheguei com muitos problemas, às vezes de saúde, às vezes problemas, né, de tristeza, é, e, e eu sempre recebi afeto, eu sempre recebi é diferente, é a sintonia do local, é a sintonia do lugar. Não, a gente não, é claro que não é tudo maravilhoso, que não são todas as pessoas que aprenderam, a gente reconhece isso, mas é, é tão bom aquele abraço, né? Aquele abraço que a gente recebe. Vocês nos recebem dessa forma. Todas as vezes que eu saio em caravana, que eu falo isso, eu vou falando no ônibus, às vezes, né, o que, que a gente vai ver, o que a gente vai encontrar, quais são os sentimentos que a gente tem que ter, que a gente passa por uma sintonia. Quando a gente chega em Uberaba, a gente, a gente tem uma transformação. É diferente quando a gente está com o coração aberto, claro. Mas a gente vai trabalhando isso nas pessoas que estão indo conosco. E aí as pessoas reconhecem depois, na volta, vem todo mundo tranquilo, mais harmonioso, e falando isso, que o que a gente falou, realmente eles sentiram. Mas aí vai lembrar o que você falou aqui. Eu preciso desejar isso, porque senão eu não sinto. Para eu sentir, eu tenho que desejar. Eu lembro uma vez que lá no Frei Luiz, o pessoal. Eu tinha uma amiga que ela trabalhava lá há muitos anos. E ela vinha com o papel dela, ela mandava eu escrever. Eu achava aquilo engraçado. Ela falava assim: escreve aí para mim. Aí eu, como assim? Você está com roupa branca, trabalhando na sala, e você. Não, porque tudo que você escreve, os seus papeizinhos, olha só, os seus papeizinhos acontecem, as coisas ficam boas para você. Aí eu falei, né, não com aquela sintonia sua, nem do Chico, mas eu falei, mas meu Deus, mas você é médio dessa casa. Mas aí eu escrevia. Então, é, a gente precisa acreditar. Não adianta a gente ir para uma casa de cura se a gente não acredita. A gente precisa acreditar no espírito. Às vezes eu falo assim, mas você acredita no espiritual? Mas o Chico não falaria, né? A gente ainda fala, ainda pergunta, porque a gente não aguenta algumas coisas. A gente ainda não tem o temperamento, né, Ainda como não nos desejaria. espiritualizamos. Não, ainda não. Então eu tenho que fazer tudo para me espiritualizar. Eu É, questionei a espiritualidade, como é que eu faço para me espiritualizar? Quer dizer, não esquecer que eu sou um espírito. E o nosso problema é esse, esquecemos. Saímos para a vida pensando que somos só homem, que não tem um espírito aqui. Então ele diz, é fácil, é questão de treinamento. Não gasta nem um minuto. Quando você levantar de manhã cedo, senta na cama e pensa assim, eu sou um espírito reencarnado. Preciso cuidar da higienização e da alimentação do meu corpo. E pronto. Preciso procurar primeiro as coisas do espírito.
Aí sim eu norteei meu dia. Vou fazer o mesmo trabalho, só com a intenção diferente. Vou fazer as mesmas coisas, o trabalho com sustento, mas com a intenção diferente. Não mais com a intenção humana, mas espiritual. Então é assim que se faz, é exercício, até que eu habitue a viver aquilo, daquele jeito, não precisando mais de falar, porque já entrou lá dentro, já criei um clichê daquilo, que nós vivemos por clichê. Seria a memória do passado influenciando no presente, como diz o pai da psicologia. O inconsciente age no consciente de forma inconsciente, Com de certeza. forma automática. Então eu tenho que mudar o quê? Esse clichê. E depende de exercício, não só de vontade, mas de atitude, Exercício. Então, para que Zé, ele mude. mais A uma vez a NET gente fala assim, agradece. cientificamente, né? Diz ela que é uma glândula que chama amígdala, no cérebro, não é a amígdala da garganta, do cérebro, que ela é como um clichê. Então, diz ela que você tem que driblar ela, contrariando você. Se você abre a porta de casa ou do carro com a mão direita, a hora que você chegar, abre com a esquerda. Você vai mudando, invertendo. Porque nós temos dois cérebros, um direito e outro esquerdo. Então, para ficar maleável, para você começar a aceitar as coisas. Porque esse clichê determina para você aquilo que é diferente daquilo que você gosta e faz, você não aceita. A Com rejeição, que certeza. é química, diz ela que é biológica, não é espiritual. Ele solta um líquido que vai alterar, que vai fazer você ficar nervosa, vai fazer você contrariar o outro, não aceitar as coisas, aí, que faz parte do egoísmo, né? Mas tudo bem. Com certeza. Então, Zé, vamos pedir para você agora fazer a nossa prece final, a irradiação das águas, pedindo para todos os enfermos, encarnados e desencarnados, para que a gente possa continuar esse trabalho de Jesus. Queridos irmãos e companheiros, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, ao nosso anjo da guarda e aos bons espíritos que nos auxiliaram nessa reunião. Amado Mestre Jesus, agradecemos as tuas bênçãos aqui trazidas por essas mãos abnegadas desses benfeitores e amigos que nos assiste e nos ampara a cada instante de nossa vida. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos dos nossos familiares e companheiros, que eles possam receber a mesma paz, a mesma tranquilidade que aqui recebemos, aonde quer que eles estejam. Amado Mestre Jesus, queremos estender as nossas vibrações de amor, de carinho, de esperança aos nossos irmãos outros que se encontram matriculados nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das cadeias públicas, das penitenciárias, de nossos irmãos andarilhos que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises sob as intempérias do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Ajuda-nos, Senhor, a conscientizar do nosso real dever de amparar-nos uns aos outros,
e efetivamente fazer algo para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos. Mestre amado Jesus, em especial pedimos, Senhor, que o nosso coração abra, que a nossa intelectualidade receba as vossas instruções, para que possamos, dentro desses estudos que nos esforçamos a fazer, aprender verdadeiramente os seus ensinamentos. Esquecendo, Senhor, muitas vezes a letra, mas buscando o espírito da letra para que nós possamos compreender. Ou seja, a sua intenção quando fez essas colocações para nós no Novo Testamento. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade desse reencontro de amigos e companheiros com a mesma intenção de aprendizado. Em seu nome, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, e sob o manto protetor da nossa Mãe Santíssima, queremos dar da nossa parte por encerrado esta hora de aprendizado, rogando, Senhor, que essa paz desses instantes possa ser conosco no nosso dia a dia, no nosso hora a hora, porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria, para sempre. E assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos aqueles que estão nos assistindo, que irão nos assistir, lembrando que a gente precisa de oração, mas precisa da nossa reforma íntima, né? Precisamos estudar, aprender e aplicar. E aquele que sentir vontade, que possa preencher o nosso formulário de oração, nosso formulário de tratamento e fazer suas orações em casa antes de dormir. Lá no formulário tem todas as dicas, a gente não tem um horário certo, o horário é sempre antes de dormirmos, sempre ao deitarmos, para que a gente possa orar, pedir a Deus, agradecer por aquilo que a gente precisa, para que a gente possa melhorar, não da parte física, mas da parte mental e do nosso compromisso, do nosso planejamento aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe. Estamos encerrando a reunião de hoje, agradecidos demais a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, por sempre colocar irmãos caridosos, irmãos comprometidos, para que possa nos orientar, estudar conosco, para que a gente possa compreender melhor o Evangelho do Cristo. Gratidão, Zé Maria, por mais uma oportunidade. Que Jesus o abençoe sempre, junto com a sua família, com seus amigos. Estamos terminando. Muita paz. Que assim seja.